Olá meus amigos, tudo bem com vocês? Pastor José Francisco de volta aqui, vosso servo, também conhecido como J. Silva. Estamos aqui para a gente dar continuidade às nossas lições essas que são direcionadas aí aos nossos professores, para que o nosso ensino na ADELV venha realmente ter uma coesão muito forte. Então, a princípio aqui eu já agradeço a Deise, ao Ricardo, a toda a equipe que compõe a EBD, nas pessoas do nosso amigo diácono Roberto e nossa querida irmã Célia. Abraço, beijo no coração de vocês, equipe linda, Deus abençoe. Meu pastor presidente, muito obrigado também por mais uma vez confiança e credibilidade neste pequeno servo. E a todos vocês que nos acompanham aí nos canais EBD, ADELV e J. Silva. Ok? A quem a gente pede aqui humildemente, deixe o seu like, faça a sua inscrição, se quiser deixar seu comentário, fique à vontade. Agradeço aos nossos seguidores no J. Silva. Deus abençoe a vida de vocês. Obrigado pelos comentários, tá? Deus abençoe. Por favor, compartilhe esse material, tá? Divulgue os nossos canais, a gente se sente muito agradecido por isso. Tá bom? Prioridade aqui, por favor, EBD, ADELV, não abra mão disso, tá, gente? Nosso canal está aí maravilhoso, tem crescido de forma assustadora. Quero agradecer aos seguidores do canal EBD, ADELV, tá bom? Em meu nome, José Francisco, vosso servo, o menor da casa, responsável aí pela coordenadoria do ensino dentro da ADELV, diretor do nosso ADELV seminário, a quem eu faço um convite, aqueles que desejarem estudar conosco. O IBADELV está de portas abertas, aguardando vocês. Ok? Fiquem à vontade, meus lindos e perfumados professores também. Obrigado pela paciência de estarem me ouvindo. Ok? Por favor, Deus abençoe a vida de vocês. Tá bom? Bom, vamos lá. Eu sou o pastor José Francisco, como já disse, sou pastor na Assembleia de Deus Ministério de Vasconcelos, filial Poço de Jacó. Já transmito aqui também um beijo no coração de todos os pejotenses. Amém? Vitória. E vamos lá, gente. A nossa lição hoje é a lição de número 2. Tá? Como vocês já observaram, nós estamos estudando esse trimestre aqui. Nós estamos falando sobre o Espírito Santo. Tá bom? O título dessa revista é O Verdadeiro Pentecostalismo e vai falar sobre a atuação do Espírito Santo dentro de suas maravilhosas... Deixa eu ver aqui. 13 lições. Estamos na lição de número 2. Semana passada nós fizemos uma aula de introdução falando sobre a pessoa do Espírito Santo. E é claro, hoje a gente fala sobre a atuação do Espírito Santo no plano da redenção. Ok? Então vamos lá, meus queridos. Não vou fazer aquilo que eu costumava fazer nas outras, de forma sucinta, mostrar aqui uma síntese da lição, não, vamos direto, ok? Como eu disse para vocês, estamos ganhando tempo, estamos mudando um pouco a didática para melhorar o ensino. Bom, o nosso texto áureo para começar, ele está baseado em Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 31, e diz assim: Assim, pois, as igrejas em toda a Judéia e Galiléia e Samaria tinham paz e eram edificadas e se multiplicavam, andando no temor do Senhor e na consolação do Espírito Santo. Coisa linda isso aqui. A nossa verdade prática vai dizer assim: a atuação do Espírito Santo é contínua. Eu acho isso aqui lindo, sabe? Contínua é uma coisa que não para, né? Continua. E desde que o Espírito Santo foi derramado sobre a igreja em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, até o dia de hoje continua sendo contínua e dinâmica na vida da igreja e na vida dos crentes. Uma vez na vida dos crentes, o autor coloca aqui dizendo: e os conduz desde a conversão até o final da jornada cristã. E o final da jornada cristã é justamente o quê? O arrebatamento da igreja, as mansões celestiais e a eternidade. Amém? Vamos lá, meus queridos, lindos, vamos lá. A nossa leitura diária, tá? Quero até já agradecer ao Ricardo pelos comentários que estão sendo tecidos e alocados no grupo do WhatsApp e também no canal do Face, que
que são comentários maravilhosos, e eu agradeço muito a Deus, né, pela Adelve hoje, valorizar a nossa leitura diária, tá, gente? Mas vamos lá para a gente ganhar tempo. A nossa leitura aqui ela está bem misturada, né? São vários livros, como na semana passada. Nós tínhamos uma vantagem no livro de Jó, que geralmente o autor pegava um contexto e não misturava outros livros, então era até melhor para a gente, porque aí não havia uma necessidade de você estar lá dentro do versículo, literalmente buscando a informação. Aqui não. Aqui tem que ir no versículo, tem que buscar a informação se quiser descobrir o que realmente o autor quer dizer com os temas que ele apresenta aqui nos tópicos de abordagem. Vamos lá. O primeiro vai estar em Números 11, 17, depois nós temos 1 Samuel 16, 14, 1 Coríntios 6, 11, Efésios 1, 13 e 14, Filipenses 3, 3 e Tito 3, 5. Pronto, citado para vocês os livros, vamos aos tópicos de abordagem do autor aqui em cada uma dessas áreas dia a dia, tá bom? O Espírito Santo exerce também a função de juiz. 2. O Espírito Santo reprova a desobediência. Fato, sem sombra de dúvida. O processo da salvação é realizado em nome de Jesus e pelo Espírito Santo, com certeza. O penhor do Espírito é a garantia da nossa herança. Glória a Deus por isso. A verdadeira adoração cristã é no Espírito Santo. Forte, né? Fomos transformados pelo poder do Espírito Santo. E ele continua sendo o Espírito Santo, não tem jeito. Vamos lá. A nossa leitura bíblica em classe encontra-se no capítulo 16, no versículos 7 a 13. Pastor, essa leitura está pequena, eu posso ler em sala? Meu querido, fique à vontade. Quando eu falo que é bom a gente não ler, é porque a gente ganha tempo, e tempo é importante na hora da aplicação. Que isso, pastor? Não vou ler a leitura? Não. A leitura ela é feita na abertura, quando vai se iniciar as aulas, na abertura das classes, o diretor lê e automaticamente o professor em sala não precisa mais ler novamente, né? Porque já foi feita essa leitura. Então ele ganha tempo, vai direto para os pontos de abordagem e aí começa a ler o versículo textual, a verdade prática, e vai para os objetivos e mete bronca, ok? Então, como a leitura aqui é pequena, e um dos fatos também que eu peço para não ler é porque a leitura prende a gente. Essa leitura aqui prende, essa aqui prende, essa aqui prende, tá? Por quê, pastor? Porque eu já li várias vezes, né? E vamos ler de novo aqui. João 16, 7 a 13. Todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Mas se eu for, enviá-lo-ei. Olha só. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Viram por que dá vontade de falar? E ele ainda vai esmiuçar para a gente isso aqui, olha só. Do pecado, porque não creem em mim. Da justiça, porque vou para o meu Pai e não me vereis mais. E do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Ok? E 12, ainda tenho muito que vos dizer. Olha que coisa linda isso aqui. Mas vós não podeis suportar agora. Jesus tinha muita coisa para falar, né? Vamos lá. Mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Amém? Então vamos lá, meu querido, essa é a nossa leitura. Dá vontade de falar, eu falei para vocês, né? Eu já queria parar ali. Geralmente, quando eu não resisto à leitura bíblica em classe, eu faço uma alusão bem sintetizada e apresento para os alunos. Às vezes até evito na sala de eu ler isso, né? A leitura bíblica em classe, porque eu já automaticamente já apresento. Isso aqui é uma pauta boa, é importante que o professor tenha essa habilidade, tá bom? Fica aqui a deixa para vocês. Então vamos para os nossos objetivos, tá? A lição trata com dois pontos aqui, o objetivo geral e os objetivos específicos. No objetivo geral nós temos a seguinte descrição do autor: ensinar que o Espírito Santo atua no plano da salvação. Nos específicos nós temos
Desenvolver o ensino sobre o Espírito Santo como promessa nas Escrituras, isso é fato, né? E número 2, destacar o Espírito Santo como consolador e ajudador. E número 3, asseverar que o Espírito Santo reprova como convence o mundo. Ok? Esses são os pontos de abordagem dos nossos objetivos. Tá bom? E nós temos aqui então uma pauta que eu aloquei aqui, importante, é o seguinte: como a igreja foi deixada aos cuidados, isso aqui é importante observar, como a igreja foi deixada aos cuidados do Espírito Santo, o mesmo se encarregou de revestir essa igreja, a fim de que a mesma, sob sua direção, fosse capaz de responder e estar apta ao que, pastor? Apta a servir o Senhor com graça, amor e dedicação. Maravilha isso aqui. Então, é maravilhoso viver na dependência do Espírito Santo. Isso é fato incontestável. Ok? Então vamos lá, meus queridos, vamos para a nossa introdução. Tá? O autor vai falar que na lição passada nós aprendemos sobre o Espírito Santo. É fato, aprendemos sim. Pessoa do Espírito Santo. Coloca em evidência a ação e o processo do Espírito Santo. E aqui eu vou para uma pauta que eu coloquei aqui do lado da introdução, dizendo o seguinte: o foco da lição de hoje, a ação e o processo. Eu disse a ação e o processo de sua operosidade no contexto da salvação da humanidade. Maravilha isso aqui. Ok? Isto inclui ainda dizer paternidade, consolo e edificação. Claro, uma vida de experiência com Ele. Pastor, o senhor falou paternidade? Calma, já vou te responder. Observe, o termo que nós encontramos na introdução, não vos deixarei órfãos, nos leva ao termo grego aio. Que é isso, pastor? O termo grego aio significa, ou essa expressão significa, outro com a mesma autoridade paterna, outro com a mesma autoridade paterna, ou seja, um tutor legal. O que faz o tutor? Ele age como se pai fosse de verdade. Ele está no lugar do pai. Ele tem a mesma obrigação do pai. Ou seja, quando Jesus está dizendo que envia outro consolador, ele está dizendo: vou enviar outro igual a mim. E quando ele diz: não vos deixarei órfão, esse consolador viria como tutor legal, como pai, literalmente, para dar continuidade ao trabalho do Cristo na vida dos seus filhos, ou seja, dos crentes, para ser mais exato. É isto. Amém, meus queridos? Maravilha! Então Jesus, com muita propriedade, quando diz não vos deixarei órfãos, é justamente isto, tá bom? E aí a gente já vai lá para o nosso tópico de número 1, cuja expressão é o Espírito Santo como promessa, tá bom? Aqui dentro a gente vai mencionar sobre o projeto de Deus para a humanidade. E esse projeto de Deus para a humanidade, ele foi alocado, traçado, planejado antes da fundação do mundo. Por quem? Pelo Deus Trino, composto do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mesma substância, mesma essência. Maravilha, coisa linda. É importante frisar também, diz o autor, que cada pessoa da Trindade exerce função específica. Aonde, pastor? No plano da salvação. Cada um deles exerce uma função específica no plano da salvação. E é isso que a gente vai ver. Oh, meu Deus do céu. Eu até coloquei uma frase dentro da minha pauta aqui, o seguinte: ouso até dizer que sem ele, o Espírito Santo, a chamada igreja seria um reduto de pessoas frias e religiosas apenas, nada mais. Bom, saindo então dessa introdução, né, do tópico de número 1, a gente vai para o subtópico do número 1, que vai abordar a promessa messiânica. Bom, meus queridos, a minha pauta de apresentação, ela resume o conteúdo que o autor coloca para a gente.
Tá? Mas isso não impede que vocês, professores, busquem e tenham outras ideias e busquem outros pensamentos e se aprofundem mais, tá bom? O que eu vou passar aqui é a forma sintetizada, tá bom? E vou deixá-los bem à vontade para pegar a pauta e pegarem o conteúdo e fazer a própria junção daquilo que vocês irão aplicar, falou? Então vamos lá. Aqui ele fala sobre a promessa messiânica. É claro que ele está falando sobre a promessa do Messias, mas vamos lá. Aqui a pauta de abordagem do autor é a promessa da vinda do Cristo. Olha, tá? Da vinda do Cristo. Os canais usados dentro do conteúdo que ele me apresenta, os canais usados por Deus para anunciar essa vinda foram usados copiosamente pelo Espírito Santo. Gente, pelo amor de Deus, coisa linda. O autor até coloca aqui pra gente, eu vou ler aqui com vocês. Deus anunciou diversas vezes e de diversas maneiras pelos profetas a vinda do seu Filho como Salvador do mundo. E é claro, como eu disse, foram usados copiosamente pelo Espírito Santo. O autor chama isso de participação, tá bom? De forma que ele dá vida, evidência à promessa, tá, da vinda do Messias. Bom, vamos lá para o nosso subtópico de número 2, na Antiga Aliança. Mais uma vez, eu falo aqui sobre a pauta de apresentação, mas os professores fiquem à vontade. Vamos lá para a pauta, né? Essa multiplicidade de operosidade do Espírito Santo no Antigo Pacto é descrita como específica. Específica eu tirei justamente da alusão do autor. Veja bem, o autor aloca para nós, dentro do seu comentário, as formas específicas, tá, de atuação do Espírito Santo na Antiga Aliança. Essas habilitações eram espirituais, diz ele. E quais eram elas? Profecia, tá? Revelações, milagres. O Espírito Santo fazia milagre no Antigo Testamento? Por que não? Ele é Deus, Também aptidões individuais, artísticas. Poxa, Bezalel e Aholiabe precisavam serem cheios do Espírito Santo para fazerem as obras de ornamentações do tabernáculo. Precisava de dotes artísticos? Claro que sim. Vamos lá, habilidades para liderança militar e política. Gente, pelo amor de Deus, dentro do período dos juízes a gente vê isso com muita evidência. A gente vê isso também no período em que o povo retorna do cativeiro para Jerusalém, e quando eles estão voltando, vem Zorobabel, líder governador, depois vem Esdras, líder governador, depois vem Esdras, liderando também o povo. Então, capacidades maravilhosas, isso aí ele faz isso. Pastor, bom, profecia não precisa nem falar, né? Não precisa nem falar isso aqui, como é que ele agia no Antigo Testamento. Lembrando, porém, que a forma dele atuar no Antigo Testamento não é como hoje, tá? Não é como hoje, a gente vai ver isso ainda. Então vamos lá, subtópico de número 3, a promessa do Consolador. Gente, vamos lá, deixa eu ir para a minha pauta, tá? O assunto aqui eu deixo para vocês. Essa afirmação é importante. Aí você pergunta, que afirmação? Vamos lá. Essa afirmação que eu menciono está lá no versículo 7, tá? Então por isso que eu disse, essa afirmação é importante, porque enquanto Jesus estava com eles, o Espírito Santo agia na vida do Cristo. Pega isso aqui. Eu disse para você que eu ia falar, né? Eu vou falar aqui agora. Por quê? Por que agia no Cristo e não diretamente nos apóstolos? Porque veio para o Cristo. Isso a gente vai ver na profecia de Isaías, no capítulo 61, no versículo 1, quando o profeta vai dizer que o Espírito do Senhor Jeová estava sobre ele. Não é sobre o profeta, é sobre o Messias, tá? Para ungir, para libertar, enfim. Aqui esse versículo é lindo demais. Ele vai dizer, olha, o Espírito do Senhor Deus, ou de Jeová, está sobre mim. Ele me ungiu para pôr em liberdades, tá? Enfim. Depois eu boto o versículo completo aqui, para a gente não correr o risco, tá, de estar falando
alguma besteira, tá bom? Então vamos lá. Então, por que você resolveu falar isso aqui? Dizer que o Espírito estava no Cristo e não nos apóstolos. No Antigo Testamento, o Espírito Santo vinha sobre pessoas específicas, principalmente os profetas. Os profetas eram os mais específicos canais usados diretamente pelo Espírito Santo. Mas o Espírito Santo usava outros canais, sacerdotes, sim, ensinava, usava. E usava também reis, sim, usou Davi, usou vários homens dentro da Bíblia, como Sansão, por exemplo. Mas enfim, o Espírito Santo atuava de forma esporádica e após habilitar os homens a serem canais de Deus, depois que os homens entregavam aquilo que Deus queria, através da inspiração recebida pelo Espírito Santo, o Espírito Santo voltava. Muito bem, nesse ponto aqui o Espírito Santo ainda está dentro dessa atualidade, ou dessa forma, como assim? Atuando de forma esporádica, porém ele está atuando somente sobre Cristo. E eu continuo aqui a abordagem dizendo, o Espírito Santo só agia nele para que o mesmo pudesse ser alocado sobre a vida dos demais apóstolos, sobre os demais apóstolos. Tá? Jesus declara que precisava subir. Ele vai dizer aqui, convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá. Ele está dizendo, eu preciso ir, eu tenho que ir para que ele venha. E aí, por que ele vai dizer isso aqui? Vamos continuando. Jesus declara que precisava ir, desta forma as profecias tomariam forma e a obra que ele faria iria autenticar o sacrifício do Calvário. Pelo amor de Deus. A descida do Espírito Santo, gente, segundo a promessa que Cristo faz, era necessário que ele viesse. É muito importante. É muito importante. Ele iria autenticar não só a obra do Calvário, mas iria convencer, tá, que o papel do Cristo teve uma importância vital para a humanidade. Gente, isso aqui é extraordinário. Como isso seria possível? O Espírito Santo seria ensinador, consolador e ajudador. E aí a gente vai para o tópico da lição de número 2. O Espírito Santo consola e ensina. Aqui a gente vai falar de forma mais coesa e bem separada sobre cada um dos tópicos apresentados, né? Vamos lá. Eu até já citei, então, automaticamente, basta só frisar, tá, que o Consolador é enviado pelo Pai em nome do Filho, Cristo, para ensinar, ou seja, para dar continuidade ao ministério do Cristo dentro da sua igreja. Tá bom? Então vamos lá. O subtópico aqui de número 1 vai falar sobre Consolador. Tá? Isso aqui é muito importante porque na lição passada nós falamos sobre o conceito de substancialidade. E esse conceito apresenta Jesus e o Espírito Santo com a mesma essência, com a mesma substância. E lá nós usamos o termo grego alon parakleton para alegar que, e dizer que, e afirmar que, tá? Tanto um quanto o outro possuíam a mesma essência, o mesmo poder. Meu Deus do céu. Tá bom? Só que aqui a gente vai usar o termo paracletos. E paracleto aparece dentro da lição citada pelo autor aqui, e a gente sabe isso através da pneumatologia, que paracletos é nada mais nada menos que uma das áreas que envolve o Espírito Santo como literalmente consolador, principalmente consolador, mas também ajudador. A gente vai ver isso aqui com calma. Vamos ver o que o autor coloca para a gente aqui. Por favor, não deixe de observar isso aqui, tá bom? O termo grego paracletos vem da preposição para, que parafaseia o significado de ao lado de ou próximo, e do verbo kaleo ou kaleu, cujo significado é chamar e convocar. Escute isso aqui. Desta forma, diz o autor que a expressão vem significar defensor, advogado, intercessor, auxiliador, ajudador, paracleto. Coisa linda, né? E ele vai dizer mais ainda, o termo aparece 5 vezes no Novo Testamento. 4 delas são relacionadas ao Espírito Santo e uma é relacionada ao Senhor Jesus Cristo, porque Jesus apresenta-se como nosso advogado. Glória a Deus, tá bom? Então a ideia paracletos literalmente é chamado aqui, segundo o autor, da seguinte expressão:
alguém chamado para estar ao lado para ajudar. Pronto, fechou o pacote. Tá bom? Muito bem, meus amigos, vamos para o subtópico de número 2 e a gente vê aqui o termo usado por ele, ensinador. Bom, ele fala da substância novamente. O Espírito Santo e Jesus possuem a mesma substância. Possuindo a mesma substância, o papel de ambos era o mesmo. Ok? O Espírito, que é enviado como outro consolador, significa outro com a mesma capacidade, como já mencionamos. E aí eu saio daqui e vou lá para a pauta, antes de continuar o assunto do autor. Na pauta a gente vai descobrir o seguinte: o ensinador aqui é alguém com as mesmas obrigações que foram alocadas no Cristo, ou que pertenciam ao Cristo, ou que estavam no Cristo, as mesmas. Ele vem com a mesma visão e missão em relação à igreja. Coisa linda, né? O Espírito Santo é alguém como Jesus, da mesma substância. Isto inclui glória, poder e majestade, razão pela qual o Senhor se refere a ele como outro consolador. Ainda alguém com as mesmas prerrogativas do Filho. Lindo demais isso aqui. E aí, usando essa pauta de apresentação, a gente vai ver o seguinte: se ele possui as mesmas prerrogativas do Filho, e se Jesus tinha preocupação não só de libertar, mas de ensinar, de orientar, e quando ele diz que ele tinha muito mais coisas para dizer e que os discípulos não estavam prontos para ouvir ainda, era necessário que o Espírito Santo viesse como capacitador, como revestimento, para que então os discípulos e a igreja estivessem então pronta, apta a ouvir o que o Senhor Jesus tem através da sua palavra para nós outros. Amém? Deixa eu continuar aqui. Jesus aqui, o autor coloca em evidência, vai dizer que Jesus fala do Pai ensinando. É claro, a gente vê isso acontecendo no Antigo Testamento. O Pai ensina. Uma das preocupações de Deus era que os filhos fossem ensinados pelos pais, os pais passassem o conhecimento para os filhos e assim sucessivamente. Então Deus tem a preocupação de ensinar. E Jesus diz com muita propriedade que o Pai ensina. E agora Jesus vem com a mesma responsabilidade, o mesmo ministério, conforme o autor coloca aqui. Ele vem com o mesmo ministério de ensino. E ele continua dizendo que, da mesma forma, a tarefa desenvolvida pelo Espírito Santo seria justamente essa: dar continuidade ao ensino. Ele coloca para a gente até aqui o capítulo 14, versículo 26, onde escrito está: mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Amém? Muito bem. O Espírito Santo nos ensina a compreender as Escrituras. Isso é fato, não tem jeito. Por quê, pastor? Porque ele foi o real inspirador da mesma. Tá bom? Então deixa eu continuar aqui. E aí a gente vai para o subtópico do número 3 e nós encontramos o termo o ajudador, né? O ajudador. Vamos lá. Querem o comentário ou querem a pauta? Vamos lá. A pauta ou o comentário? Vamos lá. Bom, no comentário o autor vai dizer que a versão Almeida, né, revisada Almeida, vai traduzir Paracletos por literalmente ajudador. Ok. Nesse mesmo tópico de abordagem do autor, a gente vai encontrar o versículo 26 na parte B, que foi citado na parte de cima. Ainda em fraquezas, ele fala sobre Romanos 8, 26, e João 14, 26, parte B, ele vai dizer: vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Ok? Deixa eu ir para a pauta, né? Vamos lá. Em que ele nos ajuda? Eu separei aqui para a gente pegar um entendimento mais claro do que ele está falando aqui, tá? Vamos lá. Na vida diária, temos a ajuda do Espírito Santo. Aperfeiçoa o nosso caráter
a nossa índole, Ele aperfeiçoa. Nos conduz no processo da caminhada, ajuda nas nossas fraquezas. E número 5, e nos faz lembrar do favor do Cristo, e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. É isso. Amém? Então vamos lá para o tópico de número 3. O Espírito Santo reprova e convence o mundo. Vamos lá, vamos correr, né? Bom, aqui ele fala que a obra da redenção, tá? A obra da redenção está alocada também ao trabalho do Espírito Santo. Por quê? O Espírito Santo veio para convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então, faz parte do papel do Espírito Santo também a obra da redenção. Vamos lá para o subtópico de número 1. O Espírito Santo convence o mundo do pecado. Versículo de número 9 está escrito lá, a gente vem para cá. Bom, o autor usa aqui a ideia convencer. E o termo convencer é a mesma coisa que persuadir. Quem persuade, convence. Então a ideia de persuadir é convencer. Veja bem, e aqui a gente vai para o nossa pauta de aplicação e a gente vai descobrir o seguinte, que o papel dele, que eu digo é do Espírito Santo, é justamente esse, o qual, pastor? Convencer, ok? Jesus não está se referindo a pecados. O autor coloca isso aqui para a gente. Jesus não está se referindo a pecados no plural, mas a pecado no singular. Entenda isso. Ele está se referindo a pecado. Por quê? Pecados, há uma variedade deles aqui. A gente poderia enumerar aqui tantos quantos fossem necessários. Mas Jesus não está falando dos pecados. Os pecados a gente sabe, existem muitos. E até existem aqueles que são temerosos a Deus, mas insistem em se manter no pecado. Não conseguem se livrar do pecado. Mesmo assim, ainda são temerosos. Sabem que serão condenados. Acreditam até, mas não conseguem enxergar o poder da libertação. Não conseguem enxergar que o Espírito Santo é capaz de convencer, de mudar e de ajudar nas fraquezas. Mas enfim, são muitos pecados. E Jesus está falando aqui de um pecado que precisa ser realmente eliminado. Por quê? Veja bem, deixa eu continuar. E quem era esse pecado citado? A descrição do pecado e do juízo vai além do mero termo pecado, como disse. O pecado possui uma variedade quase inumerável de se manifestar, já disse isso. Porém, sua maior dádiva é a incredulidade. Jesus está falando disso. A incredulidade, meu Deus do céu, a incredulidade é incapaz de deixar o homem crer em Deus. A incredulidade leva o homem a barbaridades. A incredulidade faz o homem zombar da divindade, faz o homem escarnecer da divindade, pelo amor de Deus. Meu Deus do céu, eu lembrei de algo aqui, estava vendo hoje de manhã, meu Deus do céu, revolta, sabe? É aquela cena lá do carnaval, não deixa esse troço para lá. Vamos lá. Deixa eu voltar aqui, deixa eu focar aqui. A incredulidade, estou na pauta de apresentação, da incredulidade. Esta, por sua vez, conduz o indivíduo à condenação eterna. A incredulidade é a incapacidade de se crer, acreditar em Deus, por preferirem amar mais as trevas do que a luz. Não basta só ter medo. Não basta só dizer, poxa, eu acredito, eu sei que Deus é. Deus está dizendo, eu tenho que crer suficiente, querido, para ser capaz de abandonar o erro, de seguir na minha presença. Eu sei que é difícil, não é fácil, gente. Não é fácil. Pastor, parece fácil o senhor falar isso aí, poxa, abandonar o erro, deixar o pecado. Eu sei que não é fácil. Mas para isso é que a gente precisa do Espírito Santo. A gente precisa conversar com Ele, a gente precisa pedir ajuda para Ele. Aquilo que a gente não consegue, a gente pede ajuda para Ele. Né? Pastor, aquilo que o senhor não consegue, o que o senhor faz? Eu peço ajuda para Ele, ué. Só Ele pode ajudar. Né? E se Ele não ajudar, meu filho, não tem jeito.
Tá bom? Deixa eu ir para o subtópico de número 2. E diz assim: o Espírito Santo convence o mundo da justiça. Gente, isso aqui eu precisei parar, porque, veja bem, nós temos primeiro que entender o seguinte: o conceito de justiça de Deus não consiste em que ele deva algo ao ser humano. Não, Deus não me deve nada, não me deve nada. No antigo pacto, continuando a pauta de apresentação, no antigo pacto, a justiça de Deus estava alocada, veja bem, estava alocada à sua misericórdia. Meu Deus do céu. O Espírito Santo, como agente de Deus dentro do antigo pacto, ele mostrava essa misericórdia através dos santos profetas e nas ações sobrenaturais. Então o Espírito Santo, através disto e através mesmo do sacrifício, tá? Ele mostrava a justiça de Deus, capaz de perdoar e capaz de condenar também, capaz de chamar a atenção, capaz de permitir que o elemento passasse por algumas privações até para aprender. Então, essa era a forma de Deus agir. Então, por que ele faz isso? Porque ele não deve nada para ninguém. Deixa eu continuar aqui. Para a gente entender melhor, então, vamos para uma segunda pauta dentro desse mesmo subtópico. A segunda pauta é o seguinte: o fator justiça é a capacidade de julgar e, por meio da mesma, condenar ou inocentar. Então, convencer o mundo dessa justiça se mostrava em relação à decisão que o mesmo deveria tomar diante do pecado. Ou seja, a decisão que eu deveria tomar diante do pecado foi obra do Espírito Santo na minha vida. Por quê? Porque eu não conseguia enxergar dentro do pecado que era condenável a minha atitude, e até mesmo sabendo que era condenável, eu insistia em manter a prática achando que era normal, que era assim que funcionava. E na verdade a Bíblia me revela que não é assim. O Espírito Santo me convence que não é assim. Jesus foi enviado para me salvar, mostrando que não é assim, pelo amor de Deus. Então deixa eu continuar aqui. Então convencer o mundo dessa justiça se mostrava em relação à decisão que devemos tomar diante do pecado, em relação a Deus e a misericórdia de Deus através de Cristo. Olhando para a misericórdia de Deus, olhando para o sacrifício de Jesus, eu olho para o meu pecado e o Espírito Santo diz: ó, está errado. Aceita? Quer mudança? Quer mudança? Maravilha. E aí, ouvindo a palavra, ouvindo o que o Espírito Santo está me dizendo, eu aceito e me convenço de que o pecado realmente não merece continuar como meu agente. Porque agora quem me direciona, quem me condiciona, quem me ajuda, quem me convence é o Espírito Santo. Ok? Temos uma terceira pauta, não parei não. Temos uma terceira pauta, é porque às vezes o assunto vai ficando grande, então eu separei em pautas aqui. Bom, na terceira pauta, para a gente terminar esse tópico aqui, Paulo nos revela que se confessarmos com a nossa boca que Jesus é Senhor, e realmente a gente vier crer, acreditar que Deus o ressuscitou dentre os mortos, gente, é impossível não ser convencido disso aqui, né? Não tem como. E crermos no coração, somos justificados. Pronto, Paulo matou a charada para a gente. Somos justificados. E quando confessamos que Deus ressuscitou a Jesus dentre os mortos, somos salvos. Paulo nos garante que ninguém pode dizer Jesus é Senhor, senão pelo Espírito Santo. Olha só por que somos convencidos. Porque o Espírito Santo também nos convence de dizer que Jesus é Senhor, é Salvador. Meu Deus do céu, isso é um fato, né? Existe uma diferença muito absurda da gente crer em Jesus e aceitá-lo como Senhor e Salvador das nossas vidas, daqueles que estão lá fora. Aqueles que estão lá fora, em muitos casos, apresentam Jesus apenas como mais um líder religioso, apenas mais um elemento que veio falando sobre uma filosofia de vida, e tem aqueles que são mais aviltantes ainda, né? Chegam a tratar Jesus como um ser praticamente um Zé Ninguém da vida. Né? São muito abusados. E na verdade, Jesus ele vem
com toda graça, com toda a graça de Deus. Deixa eu sair daqui, gente, senão eu não vou ficar aqui, eu não vou sair do tópico número 2. Mas vocês conseguirem entender isso aqui, meus mestres, fiquem à vontade, tá bom? Vamos lá, deixei para o subtópico de número 3, já até troquei, tá vendo? A gente vai se empolgando. Vamos lá. O Espírito Santo convence o mundo do juízo. Convence o mundo do juízo. Isso aqui eu preciso que você mantenha um pouco da sua atenção, porque nós temos duas pautas aqui. Primeiro, juízo, e segundo, um julgamento. Nós temos um juízo e nós temos um julgamento, como eu disse. O julgamento é alocado ao príncipe deste mundo. E quem é o príncipe deste mundo? É Satanás. Tá? Jesus vai dizer que esse elemento já foi julgado. E quando Jesus diz que esse elemento já foi julgado, a gente vai ver isso justamente no Calvário. Satanás é derrotado por Cristo no Calvário. Então, automaticamente aqui o juízo que ele menciona é essa derrota. Ok? Muito bem. Agora, quando ele fala de juízo, o que ele realmente quer dizer isso? Estaria Deus ou Cristo falando sobre o juízo final? Vamos lá, vamos ver o que o autor nos ajuda aqui. O Espírito Santo convence o mundo do juízo, ou seja, trata-se de julgamento. Opa, calma aí. Mas ele já falou de julgamento? Sim. Que julgamento? Os nossos pecados foram julgados em Cristo na cruz. Pegou agora? Esse é o juízo que ele menciona. Os nossos pecados já foram julgados na cruz. E, consequentemente, o Satanás, que também foi julgado, perdeu ali, segundo o autor, multidões do mundo inteiro. Por quê? Porque as tais vieram crer, tá, no Cristo mediante a ação de quem? Do Espírito Santo. Pegou a visão? É isso aqui. Amém? Mas se esse julgamento, diz o autor, se refere ao mesmo tempo ao julgamento de Satanás, que já começou e será concluído na consumação dos séculos, ele continua, o diabo ainda luta numa batalha que já foi perdida. Esse juízo é uma referência ao julgamento dos nossos pecados na cruz do Calvário e, ao mesmo tempo, o julgamento de Satanás, que já foi vencido por Jesus na sua morte e ressurreição. Pronto. Amém? Deus abençoe os professores, continuem ligados, tá? Mostrem mais aplicações do que este que vos fala, tá? Sejam canais, sejam usados, deixem Deus usar vocês, deixem o Espírito Santo usar vocês à vontade, tá bom? E aí a gente chega à nossa conclusão diante do que já foi exposto aqui, diz o autor, tá? No sentido de que o Consolador, tá? Veja bem, o Espírito Santo, o Espírito de Deus, o nosso Consolador, o nosso ajudador, que trabalha, que opera, que continua fazendo com que a obra do Cristo seja valorizada em nossas vidas, amém? É Ele quem guia, Ele que ajuda, Ele quem capacita a igreja. Tá bom? Bom? Então vamos lá, meus amigos. O autor até coloca aqui uma fala. O Espírito Santo atua na igreja para guiar o povo de Deus de forma coletiva, como as ovelhas. E as ovelhas individualmente, e age também no mundo no processo da salvação. Bom, gente, eu quero terminar essa conclusão aqui. Semana passada, o termo usado no mundo, eu precisei falar sobre essa questão para que não houvesse uma confusão na cabeça dos nossos alunos, tá? O Espírito Santo age no mundo, calma aí. O Espírito Santo agindo no mundo, naquele sentido, o autor explica depois dentro da lição, que é agir no mundo, na esfera fora do mundo, tá? Mantendo e sustentando, tá? Todo o universo, o mundo em si. Então essa é a forma que ele age no mundo, tá? Sendo que uma das pautas vai dizer que ele não veio para o mundo porque o mundo não entende, não compreende, entendeu? Muito bem, então nós fizemos uma separação disso e aqui nós vemos novamente, ele também age no mundo e no processo da salvação. Esse agir no mundo, gente, é aquele mesmo processo de manter e sustentar, tá bom?
Isso que é importante a gente colocar isso em evidência, por favor. Tá? Ele age no mundo mantendo e sustentando. E quando ele vai agir através dos escolhidos no mundo, porque na verdade essa é a ideia clássica, ele vai agir no mundo através de mim e de você, ou seja, através dos seus filhos, o poder dele vai ser visto no mundo, tá bom? Então essa é a forma mais clara dele agir no mundo, através de quem? Da igreja, ok? Então que Deus abençoe, tá bom? Que vocês sejam canais de Deus. A minha oração é para que vocês continuem sendo canais, sendo instrumentos de Deus em vossas salas de aulas, tá bom? Obrigado mais uma vez a todos os professores, obrigado aos diretores mais uma vez, obrigado aos nossos seguidores do EBD Adelve, muito obrigado. Continuem curtindo, deixando seu like, tá? Deixa uma mensagenzinha lá, tá bom? Deus te abençoe. Pastor J. Silva, vosso amigo, tá bom? Ajudando aí mais uma vez no Edificando Vida através da palavra, junto com a nossa EBD e, claro, com o nosso seminário Ibadel. Tamo junto, até a próxima em nome de Jesus.